Então tá, vamos continuar trabalhando e agora a gente entra em óptica. Vamos deixar bem claro. Eu quero Federal de Santa Catarina. A Federal não gosta de óptica geométrica. Ela prefere a óptica física, fenômenos. 2 relatórios consecutivos da Federal, eles criticaram os professores de ensino médio que só ensinam a óptica geométrica na forma de geometria básica, semelhança de triângulos e não fala de fenômenos, como a difração, dispersão, interferência. E a gente já está falando bastante desses fenômenos. Mas, claro, a gente não tem só a Federal da Santa e Bela Catarina. Vestibulares do Rio Grande do Sul, eles gostam bastante de óptica geométrica. Então vamos fazer um contexto, mas eu vou mostrar como essa óptica também cai na Federal dentro da óptica física, dos conceitos. Primeiro, o que é raio de luz? Raio de luz é como minha mãe me chamava quando era pequenininho. Quem falar luz negra vai para fora. Tá? Raio de luz não existe na realidade. Tá? É um agente físico que serve para a gente estudar a óptica geométrica. Cada raio de luz, sendo um segmento de reta, ele vai ajudar a gente a ver os triângulos que se formam, as figuras geométricas, que geralmente são triângulos. Você vai trabalhar na óptica geométrica muito com semelhança de triângulos, mas raio de luz, na verdade, na física não existe. É um agente para ajudar nós fazermos os nossos cálculos, tá? Bom, uma das coisas que nós temos que saber o que é fonte de luz. Fonte de luz é tudo aquilo que eu consigo ver. Se eu consigo ver vocês, vocês são fonte de luz. Se eu consigo ver o lustre é fonte de luz. Fonte de luz é tudo aquilo que eu consigo ver, tá? Daí nós temos as fontes divididas em de duas maneiras. As fontes primárias, que são aquelas que emitem a sua própria luz, tá? E dentro das primárias, elas ainda podem se subdividir, tá? Então, assim, dentro das primárias são as incandescentes, temperaturas acima de 500 graus Celsius, e as luminescentes, temperaturas abaixo de 500 graus Celsius. O que a gente está vendo, que lindo, né, é a Lua. Eu pergunto, a Lua é uma fonte primária ou secundária? Você disse secundária. Então ela reflete a luz, é isso? Reflete a luz de quem? Do Sol, você respondeu, do Sol. Existe Sol à noite, gente? Claro que existe, não tem gente que falou, não existe. Claro que existe Sol à noite, só que ele não ilumina a parte do globo onde nós nos encontramos. A Lua é uma fonte de luz secundária, ela reflete a luz do Sol. Daí caiu uma questão na CAF que dizia assim, imagine que morresse o Sol, né, e você sobrevivesse. E você olhasse para o céu, o que você veria? Nada, ia ficar cego? Você ia ver as estrelas. As estrelas são fontes de luz primária. Quem pode falar o nome de uma estrela para mim? É o Sol. O Sol é uma estrela. Já ouviu falar nele? O Sol é uma estrela. Se o Sol é primário, as estrelas são fontes primárias. A Lua é uma fonte secundária. Ela reflete a luz do Sol. Se então ela reflete a luz do Sol, por que essa senhora canta assim, ó? Eu quero ser para você a Lua iluminando o Sol. Pior que isso, só o Shalom, né? O Shalom é ruim também, né? Ela errou feio, errou rude. Temos outro personagem para ensiná-la. O nosso único satélite natural, a Lua, é apenas o reflexo de 18% da luz incidente vinda do Sol. É o Sol que ilumina a Lua e não o contrário, tá? Então a Lua sim é secundária. Então, olha, a primária, ela se divide em incandescente, temperaturas acima de 500 graus Celsius, como Sol, lâmpada incandescente, vamos tirar o cabeção daqui, né? E as luminescentes, temperaturas abaixo de 500 graus Celsius, tá? Então, assim, ó, quando aquela menina que você namora, aquele seu crush, né, usa aqueles biquínis discretos, assim, verde-limão, laranja flanelinha, amarelo mamãe perdi na neve, aquelas coisas fosforescentes, vocês acham que são primárias ou secundárias? São primárias. Fosforescente e real são primárias. As luminescentes podem ser divididas em fluorescentes e fosforescentes. Fluorescentes, elas emitem luz só com agente excitante. Tem a lâmpada fluorescente, que o agente excitante é a energia elétrica, né? Fosforescente, elas emitem luz sem agente excitante. Faz de conta que você saiu sábado à noite e tomou todas, mas tomou tudo que podia que não podia, tomou até choque, né? Tomou, cansou de beber, começou a misturar com farinha e comer. E daí você vai, você já fez isso, né? Ficou jogado na sarjeta, cachorro lambendo na boca, e daí você vai para casa, né? Chega lá e vai dormir. Já aconteceu com vocês de acordar meio perdido, assim, no meio da noite, sem saber se o pé tá na cabeceira, se a cabeceira tá no pé da cama, você acorda assim, ó, aonde que eu tô?
Quem sou eu? Quem é você, né? Então, pode acontecer isso? Você acordar meio perdido à noite, qual é a primeira coisa que você procura no quarto para se localizar? Uma vez eu perguntei isso, o aluno falou assim, o chão. Falei, eita fela, aí o ferraço foi lindo. Né? Você procura o interruptor, que é pintado com tinta fosforescente. Ele absorve a luz no período que existe e no período que não existe, ele pega aquela luz armazenada e emite. Então, ele emite luz sem agente excitante. Tá? Então, imagina você, então, tá num quarto com a tua namorada, com o teu crush, né? Ele ou ela, com uma sunguinha verde-limão, né? Tá com a luz acesa. Desliga a sunguinha verde-limão. Depois que você desliga a luz, desliga a sunguinha? Não, desliga a lâmpada. Depois você desliga a lâmpada, olha para a sunguinha. Você consegue vê-la ainda? Claro. Mas tem agente excitante? Eu estou falando na sunguinha, né? Fora da sunguinha. Não, não tem agente excitante. E você continua a vê-la. A caveira é massa, né, velho? Então, tudo que é fosforescente é sim uma fonte primária. Beleza? Tranquilo? Continuamos o coito, continuamos falando. As fontes luminosas ainda podem ser divididas em fontes pontuais, cujo tamanho é irrelevante na iluminação dela, ou fonte extensa, que o tamanho tem que ser cogitado. Tá? Então, o tamanho vai influenciar na sua iluminação. Então, fonte pontual e fonte extensa. Legal. Senhores, é muito comum aparecer nos vestibulares ano-luz. Eu pergunto, ano-luz é unidade de distância, tempo, velocidade ou aceleração? Um ano-luz é unidade de distância. É a distância que a luz percorre durante um ano, com a velocidade da luz. Olha só. Aqui nós podemos calcular quantos quilômetros ou quantos metros um ano-luz possui. Quer ver? Ó? Velocidade é ΔS por ΔT. Olha só, um ano-luz é a distância que a luz percorre durante um ano. Então a velocidade que eu vou usar é a da luz. Vamos achar qual é a distância em quilômetros correspondente a um ano-luz. Eu coloco a velocidade da luz aqui, né? 3 vezes 10 na quinta, vezes o tempo em ano, mas eu não vou usar em anos, a partir da hora que eu coloquei aqui em quilômetros por segundo, eu passo esse ano para segundo, e tenho que aproximadamente um ano-luz é 9 vezes 10 na 12 quilômetros. Na verdade, um ano-luz é 9,46 vezes 10 na 15 metros, ou 10 na 12 quilômetros. Vestibulares menorzinhos, da Unisquina da vida, eles gostam dessa continha. Não tem física, né? É só V igual a ΔS por ΔT, tudo bem? É uma parte mecânica, mas não tem fenômeno, tá? Ano-luz, você tem que saber, é unidade de distância. Continuamos, a luz, ela é igual a você, ela viaja. Se ela viaja, ela passa por algum meio. Meio de propagação, transparente, translúcido e opaco. Transparente, a luz passa com facilidade. Translúcido, a luz passa, mas com dificuldade. Aqueles papéis vegetal de fazer planta de casa é meio opaco, a luz não passa. Tá? Então lembre, dependendo da radiação eletromagnética, um meio pode ser opaco para uma e pode ser transparente para outra. Né? Se eu pegar um pedaço de madeira, ela pode ser opaca para a luz, mas pode ser transparente para a radiação de raio-x. Então aí depende do tipo de radiação que você está usando. No caso, eu estou falando da luz visível, né? Que estamos trabalhando aí no VAVA, vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tá legal. Continuamos. Senhores, princípios da óptica geométrica. São princípios simples, vamos ver o que eles trazem. Princípio da propagação retilínea da luz. É bem simples. A luz viaja em linha reta. Acabou. É isso que é o princípio da propagação retilínea. A luz viaja em linha reta. Mas isso faz com que a gente consiga a formação de sombra, penumbra, eclipse. Tudo isso é explicado pela propagação retilínea da luz. O eclipse é explicado pela pela propagação retilínea da luz. O que seria sombra, o que seria penumbra? Gente, primeiro, tá? Muito comum na parte de óptica aparecer figuras geométricas. Aqui eu tenho uma fonte pontual, uma fonte pontiforme. O seu tamanho é irrelevante para a sua iluminação. Mas olha, aqui eu coloquei um meio opaco. Você concorda que a luz não consegue passar por aqui? Então essa região é de total ausência de luz. É o que nós chamamos de sombra. Fonte pontiforme só forma sombra, não consegue formar penumbra, já vou falar o que é. Mas uma figura geométrica que eu estou forçando você a olhar aqui. Que figuras são essas?
Exato. Olha só, são triângulos e são semelhantes. Esse triângulo maior é semelhante a esse triângulo menor. Então, olha só, Hzão, Hzinho. A altura do triângulo maior, a altura do triângulo menor. Aqui eu tenho o tamanho da minha sombra e aqui eu tenho o tamanho do meu anteparo. Olha só, eu posso fazer semelhança de triângulos. Hzão está para Bzão, assim como Hzinho está para Bzinho. Ou eu poderia fazer Hzão sobre Hzinho, Bzão sobre Bzinho, vai dar na mesma coisa. São semelhança de triângulo. Já uma fonte de luz extensa, ela consegue formar penumbra. Então presta atenção. Aqui eu tenho uma fonte extensa, e aqui eu tenho o anteparo e aqui o chão. Olha, essa região aqui passa um pouco de luz. Olha o que eu falei, um pouco de luz. Aqui não passa nada, aqui é sombra, mas aqui passa um pouco. Essa região eu chamo de penumbra. Então aqui, ó, eu tenho aquilo que nós chamamos de sombra e esses dois lados penumbra. Para ter penumbra é só com fonte extensa. Fonte pontual não dá penumbra. Beleza? Vamos continuar. Olha só. A câmara escura, a pinhole, ela funciona através do princípio da propagação retilínea da luz. A máquina fotográfica, ela funciona através do princípio da propagação retilínea da luz, que vai formar triângulos também. Olha só, eu tenho um corpo lindo, bonito, sarado. Aqui eu tenho uma câmara escura. E aqui eu vou fazer um pontinho, ó. Vai passar um raio de luz aqui, saindo da ponta e chegando até aqui. Aqui saindo da bunda e chegando até aqui. Aqui eu tenho um orifício. Olha a formação da imagem. Não precisa ter uma câmera fotográfica para isso. Faz uma experiência, pega uma caixa e coloca na cabeça. Professor, por quê? Tá feio o negócio? Tá bravo. E faz um furinho atrás. Não da cabeça, da caixa, né? E vai sair andando na rua. É mais seguro que máscara, né? Daí você sai na rua, você vai ver que vai entrar luz por aquele furinho e você vai olhar a caixa por dentro. Onde está iluminando, você vai ver imagens. Imagens dos objetos atrás de você, dos prédios, tudo de cabeça para baixo. É o princípio da câmera fotográfica, né? E então esse é o pinhole, né? Que também podemos fazer a semelhança de triângulos. Olha só, Hzão, Hzinho, vou dizer que essa distância é B, essa distância é Bzinho. Hzão está para Bzão, assim como Hzinho está para Bzinho. Várias questões de vestibulares menores. Já caiu na Federal? Já. Tá? E na Federal ele perguntava se o princípio da câmera fotográfica é explicado pelo... o princípio que explica a câmera fotográfica é o princípio da propagação retilínea da luz. Sim, a câmara escura é explicada pelo princípio da propagação retilínea. Câmara escura, uma caixa com penumbra lá dentro. Essa é uma câmera escura simples, porque tem um orifício só. Se eu tivesse vários orifícios, eu não. A caixa era uma câmara escura múltipla. Beleza? Então, tudo isso é explicado pelo princípio da propagação retilínea da luz. Outro princípio é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. O caminho que a luz faz na ida é igual ao caminho que a luz faz na frida, né? Descendência alemã, dá para ver pelo tom da pele. Então, ele vai e volta pelo mesmo caminho. Quer ver, ó? O cara está dirigindo o carro, olha para o retrovisor, vê alguém sentado no banco de trás. O que significa? Assalto. Nada a ver. Significa que se você vê a pessoa pelo retrovisor, ela te vê pelo mesmo retrovisor. É o princípio da reversibilidade da luz. Né? E aqui nós temos o professor de geografia, né? E os feixes de luz se interceptando. É o princípio da independência dos raios luminosos. Depois que eles se interceptam, continuam viajando como se nada houvesse eluído acontecido. Beleza? Tranquilo? Continuamos? Bom, uma das coisas que o princípio da propagação retilínea explica é o arco-íris. É o eclipse. Tá? Vamos falar do eclipse para você? Então, olha só. Primeiro, a gente vai ver o eclipse que nós chamamos de eclipse solar. Nós temos o Sol, a Lua, Terra. Sol, Lua, Terra, Sol, Lua, Terra, eclipse solar. Tá? Tem que saber a configuração. Quando há o alinhamento no mesmo plano do Sol, Lua, Terra, a sombra da Lua será projetada sobre a Terra. Ali nós temos o eclipse chamado eclipse solar. As pessoas que estiverem aqui vão ver um eclipse total do Sol, tá? Mas você concorda que para cá vai passar um pouquinho de luz e por aqui também passa um pouquinho de luz?
fechando uma região de penumbra. Quem se encontra na penumbra vê um eclipse parcial do Sol. O eclipse, como caiu em vários vestibulares, é explicado pelo princípio da propagação retilínea da luz. Eclipse solar, Sol, Lua, Terra. Mas se nós tivéssemos a configuração, olhem só, Sol, Terra, Lua, e a Lua entrando no cone de sombra da Terra. Quando a Lua está aqui, nós temos o eclipse total da Lua, é o eclipse lunar. Então, olha, Sol, Terra, Lua, eclipse lunar. Sol, Lua, Terra, eclipse solar. Professor, e se tivesse Terra, Sol e Lua? Apocalipse. Tá? Daí você não ia ter que se preocupar mais com o vestibular, não. Tá? Então é Sol, Terra, Lua, Sol, Lua, Terra. Sol, Terra, Lua, eclipse lunar. Região de sombra, eclipse total da Lua. Região de penumbra, eclipse parcial da Lua. O eclipse lunar ocorre na Lua cheia. O eclipse solar ocorre na Lua nova. Que é bom para cortar cabelo de cabelo, eu entendo. Beleza? Continuamos, vamos lá? Então, nós temos aqui aquilo que eu acabei de falar para vocês. Quem quiser dar mais uma olhada, né? Dá um pause no negão aí, né? Vamos tirar o Megamente daqui. Então, aqui é para você dar uma olhada. Beleza? Então, olha só. Agora a gente vai fazer uma parte da aula que vai servir para você aprender uns termos. Esses termos não vão cair de maneira direta na tua prova, mas eu vou usar muito na matéria de espelhos esféricos na semana que vem, entre lentes na semana que vem. É importante que você entenda esses termos. O que para a ótica geométrica é um objeto, que é uma imagem, tá? Então, veja bem, eu quero que você entenda como eu vou chamar, como eu faço para identificar se um ponto é objeto ou imagem. Mas vai ficar mais claro quando estivermos trabalhando espelhos e lentes. Hoje em espelho plano ainda falo isso para vocês. Então, olha, um ponto é objeto quando os raios que formam esse ponto, embora está escrito de uma outra maneira, eu tenho uma maneira melhor do que essa para explicar para vocês, um ponto será considerado objeto para um sistema óptico quando os raios que formam esse ponto chegam no sistema óptico. Professor, peraí, mas o que é sistema óptico? Aqui, ó, sistema óptico pode ser um espelho. Um espelho plano é um sistema óptico, né? Uma superfície de um lago pode ser um sistema óptico. Eu posso ter o seu olho é um sistema óptico. Então, olha só, eu quero saber se esse ponto aqui vai ser objeto ou imagem para esse sistema óptico. Olha o que eu faço. Eu olho o raio ou os raios que formaram um ponto. Ó, vamos fazer no singular, esse raio que ajudou a formar esse ponto, chegou nesse sistema óptico ou saiu? Chegou! Então esse ponto é objeto para esse sistema óptico. Tá? E olha, isso aqui era uma lâmpada, sei lá, saiu raio de luz verdadeiro dele. Por isso que ele é chamado ponto-objeto real. Professor, mas esse negócio de real virtual não estou entendendo. Quer ver? Olha só. Aqui eu tenho raios de luz chegando também nesse sistema óptico. Mas você concorda que se é um espelho ele bate e volta? Ele bate e volta. Mas você conseguiria imaginar um local onde eles se encontrariam? Conseguiriam? Sim, né? Mas o raio verdadeiro está aqui. Isso aqui é um artifício físico. São prolongamentos do raio, não são raios reais, são raios virtuais. Por isso que eu chamo esse ponto de ponto-objeto virtual. Tá? Da mesma maneira, esses três raios estão chegando na superfície. O ponto vai ser um ponto-objeto, mas se os raios são paralelos, nós falamos que eles vêm do infinito. Professor, não entendi esse negócio do infinito. Uma estrela, ela é tão distante da Terra que podemos considerá-la no infinito. Quando for assim, ó, os raios de luz saíram da estrela e chegaram na superfície, essa estrela está sendo um objeto para esse sistema óptico. E um objeto o quê? Impróprio. Então, o raio de luz que formou o ponto chegou, aquele ponto é objeto. Linha cheia, real. Tracejado, virtual. Paralelo, ela é imprópria. Mas, se o raio que formou o ponto não chegou, saiu da superfície, daí eu não vou ter um ponto objeto, eu vou ter um ponto imagem. Raios reais, ponto imagem real. Ó, aqui os raios estão saindo. Mas você consegue imaginar um local onde eles se encontravam, né? Ó, esse ponto aqui.
Saiu dessa superfície, esse ponto é uma imagem para essa superfície, mas uma imagem o quê? Virtual. E aqui os raios estão saindo, é um ponto imagem, mas se são paralelos, é um ponto imagem impróprio. Tá? Isso a gente usa, quer ver? A gente usa, por exemplo, em espelhos planos. Tá? Vamos ver as leis da reflexão. A UEPG já pediu as leis da reflexão. Imagine que eu acendo uma lâmpada, lanterna, lamparina, dessa lâmpada, lanterna, lamparina sai um raio luminoso. Esse raio que chega é chamado raio incidente. Esse raio que sai é chamado raio refletido. E aqui nós temos uma reta imaginária que vamos chamá-la de normal. Primeira lei da reflexão. Tanto o raio incidente quanto o raio refletido e a normal são coplanares. Eles se encontram no mesmo plano. Essa é a primeira lei da reflexão. A segunda lei diz que o ângulo de incidência, que é o ângulo formado entre o raio incidente e a normal, e o ângulo de reflexão, que é o ângulo formado entre o raio refletido e a normal, sempre serão iguais. Do verbo igual. Gente, não importa se a superfície também for rugosa. Tá? O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão sempre serão iguais, tá? Mas é interessante saber se a superfície é plana, isso já caiu 3 vezes na federal, não sei por que isso. Isso aqui é chamado de reflexão especular ou reflexão regular. Superfície plana, reflexão especular. Se a superfície fosse rugosa, aí seria uma reflexão chamada difusa ou difusão, mas não importa. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão naquele ponto sempre serão iguais, tá? Olha a questão número 11 da apostila de vocês. Ele quer saber, vamos descobrir todos os ângulos, tá? Depois você lê o que ele pede. O raio incide formando um ângulo θ com a normal. Esse é o ângulo de incidência. Mas lembra, normal e superfície sempre vão formar um ângulo de 90 graus. Isso você tem que saber. A normal sempre será perpendicular à superfície. Por isso que recebe o nome de normal. Normal, superfície 90, normal, superfície 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90. Você tem que acordar suado no meio da noite falando 90, 90, 90. Então aqui eu tenho um ângulo θ. Daqui até aqui eu sei que é 90. Logo, esse ângulo será 90 menos θ. Esse raio incidiu e refletiu. Pela segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão sempre serão ângulos iguais. Mas olha, gente, olha a figura geométrica que eu estou forçando. Se você ler o enunciado, você vai ver que ele falou que os dois triângulos formam um ângulo de 90 graus entre si. Se aqui é θ, aqui é 90 menos θ, né? Aqui é 90 menos θ. Tem várias maneiras de fazer. Uma delas é fazer a soma de todos eles, tem que dar 180. Mas, note, esses dois ângulos são ângulos alternos internos. Então, se aqui é θ, aqui também é θ. Incidiu no segundo espelho, desenha normal. É cara de exercício. Incidiu, desenha normal. Se aqui é θ, aqui será 90 menos θ. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão sempre serão ângulos em 90 menos θ. Aqui é a resposta do exercício 11. E aqui, é claro, que fecha θ. Claro que os nossos vestibulares não vão pedir dessa maneira. O vestibular da Federal Santa Catarina pede fenômeno. Tá? Mas vamos trabalhar mais um pouco de óptica geométrica. Olha só. Imagem de um ponto no espelho plano. Gente, um espelho plano é uma superfície reta refletora. Para ser espelho plano, a superfície tem que dar uma reflexão especular, tá? Mas olha, existem outros espelhos, como espelhos esféricos, espelhos parabólicos, né? Então, se eu tenho uma superfície que me dá uma reflexão, para ser plano, essa superfície tem que ser uma superfície plana, me dando uma reflexão especular. Olha só, eu tenho aqui um ponto objeto, que vamos ver se ele é real ou virtual. Olha, eu tenho um ponto aqui. Vão sair raios dele, vão bater na superfície e vão refletir. Vamos classificar esse ponto para essa superfície? Olha só. Olha o raio. Chegou na superfície. Então é objeto. Linha cheia, objeto real. Mas olha esses dois raios que estão saindo. Eles estão divergindo. Mas você consegue imaginar um ponto onde eles se encontrariam? Sim, é só prolongar, né? Da mesma maneira que esse ponto é um ponto objeto, olha só.
Esse ponto é formado por esses raios. Aqui é raio real, isso aqui são prolongamentos. Então, ó, saiu, é imagem, prolongamento, ponto, imagem virtual. Eu vou usar mais isso em espelhos esféricos e em lentes. Então, olhem só, essa questão é lá do 20, é a 20, a questão do ITA. Professor Itajaí? Não, nada a ver, olha só. Um raio de luz, como minha mãe me chamava, de uma lanterna acesa em A ilumina o ponto B, ao ser refletido por um espelho horizontal sobre a semirreta DE da figura, estando todos os pontos num mesmo plano vertical. Determine a distância entre a imagem virtual da lanterna e o ponto B. Ele deu todas as distâncias. Ele quer saber a distância da imagem dessa lanterna até esse ponto B. Como eu faço? Olha só. Gente, um raio de luz incide e reflete. Mas agora, que figura geométrica ele está forçando a usar? Óbvio, triângulos, né? Então vamos lá, vamos tirar o cabeção daqui. O que eu vou ter? Um raio incidindo e refletindo. Você concorda que eu vou ter a imagem dessa lanterna à mesma distância do espelho? Tá aqui? Gente, esse segmento de reta e esse segmento de reta tem que ser iguais. Esses dois triângulos formados em cima e embaixo são iguais, né? Porque esse comprimento é igual a esse. Esse comprimento é comum aos dois triângulos. Então, esse é igual a esse. Se eu descobrir o tamanho dessa linha, eu consigo saber a distância entre a imagem da lanterna até esse ponto B. É óbvio que ele está forçando eu olhar um triângulo. Eu tenho 2 metros aqui, 3 metros aqui. Terei 2 metros aqui também. Se aqui é 3 metros e aqui é 2 metros, olha só o que eu vou fazer. Vamos colocar a megamente para cima. Olha o que eu vou fazer. Vou colocar uma reta para pegar 2 metros aqui. Ó. Se aqui é 2, aqui também é 2. Concorda comigo? Eu estou procurando o tamanho disso aqui. Por que eu fiz isso? Professor, por que você não colocou 3 para baixo? Porque não precisa. Eu estou querendo encontrar esse lado. Olha a figura que eu estou forçando. Um triângulo, né? Ele me falou que esse segmento é 5. Aqui também tenho 5. Para achar isso aqui, é só aplicar Pitágoras, né? A ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Daí você acha o tamanho daquela linha em vermelho. Beleza? Tranquilaço? Continuamos. Bom, agora vamos falar de federal, fenômeno. Essa foi uma das questões que caíram na federal. Olha, questão 10 da apostila de vocês. Leia com atenção os versos abaixo de Chão de Estrelas, a mais importante criação poética de Orestes Barbosa, que com Silvio Caldas, aquele que cantava Nega do Cabelo Duro, compôs uma das mais belas obras da música popular brasileira. A porta do barraco era sem trinco, mas a lua, furando nosso zinco, salpicava de estrelas nosso chão. Tu pisavas nos astros distraída, sem saber que a aventura dessa vida é a cabrocha, o luar e o violão. O cenário imaginário descrito poeticamente indica que o barraco era coberto de folhas de zinco, apresentando furos, e assim a luz atingia o chão do barraco, projetando pontos ou pequenas porções iluminadas, as estrelas que a lua salpicava no chão. Era um barraco, e esse barraco tinha um telhado de zinco furado. A luz proveniente da lua entrava naqueles buracos e fazia o quê? Projetava a imagem da lua no chão, que ele falava que eram estrelas. A mesma coisa que você colocasse a caixa na cabeça e a luz entrasse pelo buraquinho da caixa. Vamos ver o que ele pergunta. Ó, 01. A lua poderia ser ao mesmo tempo fonte luminosa e objeto, cuja imagem seria projetada no chão do barraco? Sim, uma fonte secundária. Tem alguns autores que falam, não, ela não é uma fonte luminosa, ela é uma fonte iluminada, porque ela é secundária. Mas a federal não deu bola para isso. A lua é ao mesmo tempo fonte luminosa? Sim, é uma fonte luminosa secundária. E o objeto cuja imagem seria projetada no chão do barraco? Sim, aquelas estrelas que salpicavam o chão do barraco eram imagens daquela lua, porque aquele barraco estava servindo de câmera escura, e câmera escura múltipla, porque eram vários furos. Olha, o barraco com seu telhado de zinco furado, se estivesse na penumbra ou completamente no escuro, poderia comportar-se como uma câmera escura múltipla. E através de cada furo produzir-se-ia, mesóclises, uma imagem da lua no chão.
É verdadeiro. Tá? Olha 04. A propagação retilínea da luz não explica as imagens... Falso. Explica as imagens da Lua projetadas no chão. Tá? É a câmara escura. Princípio da propagação retilínea da luz. Olha a próxima. Os furos da cobertura de zinco deveriam ser muito grandes, permitindo que a luz da Lua iluminasse todo o chão do barraco. Aí não ia ser uma câmera escura, né, filho? Não ia dar certo. Olha 16, fenômenos, olha só. Quanto menor fosse a largura dos furos do telhado, menor seria a difração da luz. Vamos lembrar? Difração da luz é a propriedade da luz contornar obstáculos, não só luz, ondas, ou atravessar orifícios. Qual era a palavra-chave para difração? Isso, ordem de grandeza. Quanto mais próxima for a ordem de grandeza do comprimento de onda usado em relação ao diâmetro do orifício, mais ela se difrata. Ela vai se espalhar depois que passar pelo buraquinho. E ele diz, os furos o quanto menor fosse a largura dos furos, menor seria a difração? Não, maior seria. Por quê? Porque a luz tem um comprimento de onda bem pequeno. Então os buraquinhos teriam que ser bem pequenos para difratar melhor essa luz. O item é falso. Fenômeno, difração. Para que as imagens da Lua no chão fossem visíveis, o barraco deveria ser bem iluminado. Não, né? Daí não seria uma câmera escura. É falso. Tá? Mas olha, mais questão. Federal 2019. Vamos lá? Em seu último truque, o mágico gafanhoto apresenta para a plateia do Circo da Física um sistema que contém um balão transparente e dentro dele um balão preto, cor da pele, no momento em que o ambiente é iluminado com uma luz verde comum. Então afirma, vou explodir o balão de dentro e não o de fora. Ele faz um movimento com as mãos e conforme a figura abaixo, e explode o balão preto, obtendo aplausos da plateia. Sem que o público percebesse, o mágico acionou uma ponteira laser verde de 200 miliwatts que emite luz com comprimento de onda de 532 nanômetros, que fez o balão preto explodir. Então, gente, olha só a figura. Nós tínhamos um balão aqui e um balão preto dentro. O laser verde explodiu só o balão preto. Vamos ver o que ele diz? 01. Com base no exposto acima e na figura, é correto afirmar que a informação de 200 miliwatts indica a energia da ponteira laser verde. Já comentei esse item com vocês. Nos estúdios, a Federal adora fazer pegadinha de unidades. Gente, watts não é unidade de energia, é unidade de potência. É por isso que esse item é falso. Tá? Ele dá a potência da ponteira laser e não a energia. Olha a próxima. Um laser pode causar sérios danos à saúde, principalmente aos olhos dos seres humanos. Aí não precisa nem falar, né, gente? Coloca um laser na tua cabeça, no teu olhos para tu ver como pode. Não, faz isso não, tá? Pelo amor de Deus. Mas é prejudicial. O balão preto explode porque grande parte da luz laser verde é absorvida por ele, enquanto o balão transparente reflete grande parte da luz laser verde. Uma galera colocou verdadeiro, mas esqueceu de ver que o balão é transparente e está falando que reflete a luz verde. Se ele é transparente, ele deixa passar. Por isso que chega no balão preto e explode. É falso. Olha a próxima. A energia dos fótons da luz verde depende da frequência da luz. Responde. A luz tem um comportamento somente de onda. Verdadeiro ou falso? Devem ter falado falso. A luz tem um comportamento somente de partícula. Verdadeiro ou falso? Devem ter falado falso. A luz tem um comportamento o quê? Dual. Partícula-onda. Qual é o nome da partícula que compõe a luz? Fótons. E fótons são pacotinhos do quê? Energia. E como eu calculei energia? HF. Onde H é a constante de Planck, a gente viu em efeito fotoelétrico, e F é a frequência. A energia dos fótons de laser verde depende da frequência da luz. É verdadeiro. Com a mesma ponteira laser verde, seria teoricamente mais difícil explodir um balão interno na cor verde. É verdadeiro. Porque se o balão é verde, o que ele faz com a luz verde? Ele absorve? Não, ele reflete. Ele manda para fora. E daí ele não vai absorver aquilo aquecendo e explodindo. Então é verdadeiro.
O princípio de funcionamento de um laser é semelhante ao de uma lupa e... Não tem nada a ver, a gente vai ver isso. Beleza? Notem, foi uma aula bem teórica de óptica geométrica, mas eu trouxe para fenômenos. Para Federal sempre tem que trazer para fenômenos. Foi um prazer dar aula para vocês. Tchau!